E se o maior erro da humanidade não fosse ignorar os alienígenas, mas sim não reconhecer que eles já estiveram aqui? Não com naves pousando em cidades e não com lasers no céu, mas de forma tão sutil que passou despercebida. Sem guerras, sem anúncios prévios e sem provas óbvias, a pergunta que assombra os cientistas, historiadores e astrônomos é simples e ao mesmo tempo perturbadora. Será que já fomos visitados e simplesmente não entendemos o que vimos? E agora vem a pergunta: de onde surgiu essa teoria? Bem, essa ideia não surgiu na internet. Ela surgiu quando pesquisadores começaram a notar algo estranho. Civilizações antigas sabiam mais do que deveriam saber. Sem telescópios modernos, sem computadores e sem física avançada, mas mesmo assim, construíram estruturas alinhadas com estrelas, solstícios e equinócios com pressão absurda. E a pergunta é: como? As pirâmides do Egito são o exemplo mais famoso. Elas são alinhadas quase perfeitamente com os pontos cardeais. A precisão é tão alta que mesmo hoje em dia seria difícil repetir sem tecnologia moderna. Outras culturas em continentes diferentes desenvolveram calendários astronômicos precisos, mapas estelares complexos e mitos descrevendo seres vindos do céu. Coincidência? Eu acho que não. Mas talvez é aí que a teoria começa a ganhar força. Em quase todas as culturas antigas existe o mesmo padrão. Seres que descem do céu, ensinam agricultura, matemática e astronomia e depois vão embora. Para essas civilizações, eles eram deuses. Mas e se não fossem? E se fossem visitantes interpretados com a linguagem da época? Não alienígenas verdes, mas seres tecnologicamente avançados demais para serem compreendidos. Mas e cadê as provas? Essa é a pergunta mais importante. E aqui no Dimension 404 preciso ser honesto. Não existe prova conclusiva. E também não existe artefato claramente alienígena aceito pela ciência. Mas o que existe são anomalias, lacunas e perguntas sem resposta definitiva. E é nesse momento, nesse exato espaço, que essas teorias sobrevivem. E agora vem a parte mais inquietante. E se a civilização avançada tivesse tecnologia suficiente para observar sem interferir, entrar e sair discretamente, não deixar resíduos detectáveis? Bom, para nós isso pareceria nada. Nenhum pouso, nenhuma evidência óbvia, apenas influência direta. Imagine que uma visita tenha acontecido há 10 mil anos. O que sobra disso hoje? Erosão, terremotos, oceanos, mudanças geológicas. Quase tudo desaparece. Então, a ausência de provas não significa a ausência do evento. Significa apenas que o tempo venceu. Mas e qual é a visão científica atual? Bom, hoje a maioria dos cientistas é cética, e com razão, mas algo mudou. Projetos como busca por vida inteligente, estudos sobre tecnoassinaturas, análise de objetos interestelares mostram que a ideia de que não estamos sozinhos deixou de ser absurda. A ciência não afirma visitas passadas, mas também não pode descartá-las completamente. Isso não percebemos porque não sabíamos onde procurar. Talvez o erro esteja no olhar humano. A gente sempre espera que vão aparecer discos voadores, tecnologia óbvia, sinais claros. Mas visitantes avançados não fariam isso. Eles observariam, registrariam e iriam embora, sem interferir demais. A pergunta final e a mais inquietante: e se o maior contato da humanidade com outra inteligência não foi um evento, mas um capítulo esquecido da nossa própria história? Algo tão antigo que nem sabemos mais como reconhecer. A teoria de visitas antigas não prova nada, mas também não pode ser ignorada com facilidade. Ela existe no limite entre a ciência, história e mistério, e talvez a verdade esteja exatamente aí. Se esse tipo de pergunta mexe com você, se inscreva no Dimension 404. Aqui nem o passado é tão simples quanto parece.